Eu quero enviar o meu abraço, fazer a minha saudação aqui a todos os irmãos ali do Jardim Miriam, que nos confiou esse trabalho de fazermos essa live para apresentar a palavra do Senhor para você que está em dias de dificuldade e talvez está contrariado, está triste com algumas coisas que estão acontecendo e talvez está sem rumo, está perdido. Se você é um cristão e que está desanimado com a situação, ou se você não é um cristão e você está contrariado também com essa situação que nós estamos vivendo, esses dias de pandemia, e é com você que eu quero falar essa noite. Quero dar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, e que a minha oração é que o Senhor Deus esteja agindo, tocando, atuando em seu coração e em sua vida. Antes de começar esse estudo, eu quero fazer uma oração junto com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta hora, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, de poder, Senhor, estar em contato com os nossos irmãos aqui do Jardim Miriam, e nesse contato nós podemos passar as grandes verdades encerradas na Tua Palavra. E, Senhor, os nossos amigos que porventura estejam assistindo esta live, que eles possam pensar no futuro deles, na vida deles, se eles têm vivido com Deus ou não. Senhor, nós colocamos esta live nas Tuas mãos, colocamos a Tua Palavra, Senhor, sob a bênção do Senhor, para que esta palavra possa atracar no coração, na mente daqueles que a ouvirem nesta live, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Teu único Filho. Amém. Pois bem, na verdade, esse tempo de pandemia, em que nós ficamos alguns trancados em casa, saindo só para o necessário, não saindo, passeando como a gente fazia antes, e é bom, tá? Você que está me vendo aí, pensar se nós valorizávamos aquela liberdade que tinha ou não. Mas essa pressão de momento que nós estamos vivendo, com certeza ela nos cansa. Você que tinha atividades todos os dias e teve que quebrar essas atividades, e na verdade, além de juntar as questões das proibições, dos cuidados que você tem que ter nesses dias, ainda precisamos de juntar também a questão do nosso relacionamento com Deus, que às vezes não é bom, e você sabe o que eu estou falando. Quantas vezes nós, os crentes, falhamos no nosso relacionamento com Deus e depois reclamamos de situações como essa que nós estamos vivendo, ou como essas que nós estamos vivendo. E eu fiquei pensando, porque antes nós tínhamos toda a liberdade de estar na casa do Senhor e às vezes não íamos. E às vezes até reclamávamos. Mas hoje não temos essa liberdade, reclamamos porque não temos essa liberdade. Percebe como nós somos? Então você que está cansado dessa situação, cansado da sua vida de pecado, você que está sentindo o peso do pecado no seu ser, porque tudo isso que nós estamos passando são reflexos de pecados que vão se remontando e vão perfilando em nossa vida, e chega a um ponto, por exemplo, eu estou com 62 anos, eu ainda não tinha visto uma situação como essa na minha vida. Mas, então eu quero falar com você que está cansado de tudo isso, está exausto, está aflito, está com a vontade que acaba logo esse período.
Com você a Bíblia fala assim, fique tranquilo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo falando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, ou porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A minha oração é que essa palavra possa invadir os nossos corações, a nossa mente nessa noite, de forma esplendorosa, para que possamos valorizar mais tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, e possamos renovar as nossas forças, e possamos renovar a nossa alegria, para que possamos renovar a nossa ousadia de falar do amor de Cristo, de pregar a palavra, de louvar o Senhor, de adorar o Senhor. Queira Deus que esta palavra possa servir de despertamento para todos vocês do Jardim Miriam e também dos amigos e das pessoas que assistirem essa live. A palavra de Deus é bem clara. Numa situação de cansaço, de desespero, de tristeza, de angústia, de problemas, de adversidades, de pandemia, de catástrofes, de sei lá o quê, qualquer que seja a situação, a saída é: vinde a mim. Todas as vezes que nós não estamos suportando alguma coisa, você já notou uma coisa? Quando a gente não está suportando, você já notou uma coisa? Que todo mundo na hora do perigo, se não recorre a Deus, pelo menos fala o nome de Deus. Ah, meu Deus, me ajuda. Mas quando está tudo bem, às vezes nem lembra que Deus existe. Lembra de Deus no momento do cansaço, no momento que vem a desorientação, no momento que vem o medo, o pânico toma conta da vida e agora eu busco Deus. É assim? Não, não pode ser assim. Esse vinde a mim está falando que a pessoa que está no pecado, ela vive um estado de prostração constante, permanente. E essa pessoa precisa de um tratamento. E esse tratamento é ir em direção ao Senhor. Porque o Senhor já veio, Ele deixou a glória celestial e veio a este mundo em direção do pecador. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, depois de morrer na cruz, depois de ser cravado ali naquela cruz, depois de ser enterrado, depois de 3 dias ele ressuscita. Agora ele espera que você tome a atitude de ir em direção a ele. E ele está fazendo esse convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados. Não parece que nós estamos assim? Parece que nós estamos agarrados a um piso, principalmente quando você vive uma vida sem Cristo. Parece que a sua... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma ocasião, eu visitei uma pessoa que estava em fase terminal. Ele era soro positivo, ele estava em fase terminal da AIDS. E aquela pessoa, se tivesse pesando talvez 30 quilos, eu não sei, ele estava pele e osso, e se ele tivesse pesando 30 quilos era muito, 30 quilos era muito. Mas quando falamos do amor de Cristo para ele, ele aceitou aquela palavra, e ele disse assim: eu estou me sentindo tão leve. Eu pensei, que peso era esse que estava torturando a sua vida? E agora ele tinha descansado todo aquele peso nas mãos do Senhor, porque o Senhor o havia perdoado. E aquele homem que pesava 30 quilos no máximo, que estava em fase muito ruim para morrer,
Aquele homem agora, ele podia se sentir ainda mais leve, porque o peso do seu pecado tinha saído de sua vida. E agora, o corpo dele carregava apenas 30 quilos, que era o físico dele. É isso que o Senhor está falando. Olha, vinde a mim, você está sobrecarregado, vinde a mim, eu vou aliviar o seu fardo, eu vou ajudar você, eu vou carregar a sua vida nas minhas mãos. E aprenda de mim. Eu vou te ensinar a ser humilde, eu vou te ensinar a ser manso, e assim vocês vão achar descanso nas suas vidas ou na vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só o que diz o mesmo texto na Nova Tradução Linguagem de hoje. Eu gosto muito dessa tradução para alguns versículos, é fácil o entendimento e eu gosto muito dela. Diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas. Que pesadas cargas são essas? As pesadas cargas que o pecado coloca nos ombros daquela pessoa que está vivendo sem Cristo. Ele não tem Cristo para dividir o peso daquela carga com ele. Então ele está dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores. Olha que conselho. Primeiro um convite: venham a mim. E depois ele diz: olha, sejam meus seguidores e aprendam comigo. Sabe, quantas vezes nós estamos andando com o Senhor, mas não estamos aprendendo nada com Ele, porque nós não estamos impressionados e nem interessados naquilo que Ele tem para nos ensinar. Mas Ele diz: aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Se você vier ao Senhor, se você aprender com o Senhor, e se você acatar as ordens do Senhor, então você vai encontrar descanso para a sua vida. E ele diz mais ainda no verso 30, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. A carga que eu ponho sobre vocês é leve. Sabe que aqui os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. Eu tive um professor que ele colocava algumas tarefas para a gente fazer em casa, mas como era difícil aquilo, e a gente não entendia nada, ele dava uma coisa na aula e outra coisa para a gente fazer de tarefa, como a tarefa era pesada, e exigia e dava nota naquilo, e como a gente sofria. Agora o Senhor está dizendo, os deveres que eu coloco, ou que eu exijo de vocês, são deveres fáceis de fazer, fáceis de ser respondidos. E a carga que eu coloco sobre vocês é leve. O que ele quer dizer aqui? Pesado é a carga que o pecado coloca na vida de cada um. O pecado mata o indivíduo, o pecado desanima, o pecado cansa, o pecado dá a solidão, o estresse, o pecado arrebenta com a vida da pessoa. E não pensa você que porque somos crentes, aqueles que já são convertidos, que eles estão isentos de pecar. Não, não é assim. A Bíblia não diz isso. Nós estamos suscetíveis ao pecado. Nós somos sujeitos a pecar. Agora, a grande verdade é que nós precisamos dominar o pecado em nossas vidas. E nós precisamos de confessá-lo ao Senhor a cada dia, para que Ele possa aliviar a nossa carga, Ele possa aliviar o peso de todo o nosso pecado. A partir do momento que você se converte ao Senhor, coloca sua vida nas mãos do Senhor, esse cargo já é aliviado na sua vida. E você
passa a viver dias de grande alegria diante do Senhor. Sabe, os dias são maus, a Bíblia diz isso, os dias são maus. E muitas pessoas estão entristecidas, estão sem vontade até de viver, de sair na rua. Conversava com um senhor outro dia, que tem alguns problemas de saúde, e ele disse assim, falar a verdade, eu estou com vontade de morrer. Eu disse, mas o senhor está preparado para morrer? E ele falou assim, não sei não. E desconversou e saiu de perto. Mas sabe, as pessoas estão assim. Estão angustiadas, estão aflitas, estão exaustas, estão sem rumo, estão sem alegria, estão sem liberdade. E o Senhor está dizendo, venham a mim, eu vou dar isso tudo que você deseja, eu vou te entregar nas mãos tudo aquilo que você precisa para viver uma vida de ousadia, de alegria, de vontade de falar do amor do Senhor. Esses dias, fazendo uma live, eu me lembrava de Paulo aqui, e dizendo essas proibições que nós estamos passando, temos que ficar em casa e etc. Não podemos sair. Quando saímos, temos que passar, quando chega, tem que passar álcool gel, tem que colocar máscara, tem que tomar banho, tem que isso, tem que... né? Tanta coisa. E eu estava dizendo que é difícil isso, né? Para você manter aquele padrão, mas em compensação, nós podemos estar presos a essas coisas, mas a palavra de Deus não está presa, não está algemada, e nós podemos falar desse amor que alivia o nosso fardo, porque o nosso fardo de pecados, ele foi cravado ali na cruz do Calvário pelo Senhor. O Senhor Jesus Cristo levou todo o peso do nosso pecado sobre si, porque João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira todo o pecado do mundo, mas é preciso que o mundo creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Olha, você tem buscado ao Senhor? Você tem confiado a sua vida ao Senhor? Você tem dito para o Senhor, olha, toma conta do meu ser, muda a minha cabeça? Ou você tem vivido essa vida leviana, perdida pelo mundo, sem pelo menos pensar que Deus existe? E agora, nessa situação de pandemia, você percebe que o ser humano não é nada além de pó. Vocês têm, tanto quanto eu, assistido a alguns enterros que têm sido feitos nesses dias, e miseravelmente as pessoas sendo enterradas rapidamente, sem poder fazer velório, e tem razão, precisa ser assim mesmo. Mas o fato é que aí nós vemos o risco que nós corremos se morrermos sem Cristo. Uma vez, num velório, eu escutei uma mensagem e o irmão dizia que a morte é o agente nivelador dos povos. Ali não tem rico, não tem pobre, não tem o bonito, não tem feio, não tem o estrangeiro, não tem o brasileiro, não. A morte, ela ataca a todos de igual forma, do pequeno ao velho, do jovenzinho, adolescente, sei lá o que, ao um pouco mais maduro. Ela não escolhe. Mas a questão é que você vê a fraqueza do homem, que um vírus, alguma coisa que nós não podemos nem ver, arrebenta com o homem. Como os frutos do pecado são pesados, como as consequências do pecado são pesadas. Você sabia que a morte física não era para existir, mas nós pecamos, lá em Adão nós pecamos. E hoje a condenação da morte física é justamente o exercer da justiça de Deus. Agora, nós podemos nos livrar da morte eterna, visto que da morte física não podemos nos livrar,
porque nós somos pó e ao pó nós retornaremos. Mas da morte eterna nós podemos nos livrar vindo a Cristo e trazendo todo o nosso fardo, todo o nosso pecado, toda a nossa angústia, toda a nossa tristeza, toda a nossa depressão, toda a nossa falta de rumo, falta de orientação, tudo isso que está nos atrapalhando, nós podemos colocar tudo isso diante do Senhor, no altar da graça, e dizer para o Senhor: perdoa-me, Senhor, eu sou pecador e eu não posso viver sem o Senhor na minha vida. Eu gostaria de, onde você estiver agora, que você estivesse fechando os olhos e estivesse orando mais uma vez junto conosco, para que o Senhor pudesse selar, sedimentar essa palavra tão bendita que Ele tem nos dado nessa ocasião, nesta oportunidade para falar com você. E com certeza, se você for ao Senhor e aprender do Senhor, você vai ter uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida espiritual atuante, firme, alegre, né? Porque você vai confiar no Senhor, seja em meio à tempestade, seja em meio às dificuldades, não importa a situação. Tem um hino que diz: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Sabe, não me guio por vistas, alegre estou. E antes de orar, eu quero mais uma vez agradecer os irmãos do Jardim Miriam por essa grande, rica oportunidade que me deram de falar um pouco mais dessa palavra, e que vocês que estão nos ouvindo e nos vendo possam assim dar ouvidos a esta palavra. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso, por esse momento de reflexão da tua palavra, e te pedimos, Senhor, que a tua palavra possa invadir os corações de todos que estão assistindo essa live, e também que eles possam, Senhor, se ainda não entregaram suas vidas a Ti, que possa ser esse o momento em que eles vão dizer para o Senhor: perdoa as nossas faltas, Senhor, porque nós precisamos do Senhor comandando as nossas vidas. Nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso e te louvamos em nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui agradecer mais uma vez à Igreja do Jardim Miriam e mandar aqui o meu abração virtual para todos vocês. Amo vocês e que vocês sejam ricamente abençoados por Deus a cada instante da vida de vocês. Deus os abençoe grande, rica e poderosamente. Amém.